Navegando na internet para me manter atualizado sobre o mercado de trabalho, encontrei um artigo que considerei muito interessante. Manchete: quase 40% dos empregadores preferem contratar trabalhadores mais experientes em vez de recém-formados. E obviamente chamou minha atenção porque acho que é meio surpreendente quando você olha para o pulso do local de trabalho, especialmente para pessoas que são mais velhas e estão mais avançadas em suas carreiras. O tema subjacente é que eles sentem que muitos desses empregos eles não estão se qualificando porque um recém-formado ou alguém que está no início de sua carreira vai ser a opção mais barata. E as empresas muitas vezes demitem pessoas que são mais caras, que você sabe, eles sentem que talvez possam substituir suas habilidades mais facilmente com um recém-formado. E então ver este artigo onde diz exatamente o oposto é meio que um abrir de olhos. Agora, quando você conversa com um recém-formado, eles também experimentam a mesma frustração dizendo: bem, eu não consigo um emprego. É um ciclo vicioso. Você não consegue um emprego por falta de experiência, mas não adquire experiência por não ter um emprego. É um ciclo vicioso. Ser um recém-formado é desafiador para conseguir o primeiro emprego, pois é preciso convencer o empregador de que se possui as habilidades necessárias. E então, novamente, para o trabalhador mais velho, eles meio que estão vivenciando o exato oposto, onde você pode se tornar obsoleto, especialmente para um trabalhador mais velho. Você frequentemente descobrirá que, se não acompanhar o conjunto de habilidades, seu salário é meio que a um retorno decrescente, onde você atingirá um certo ponto em sua carreira, onde não será mais capaz de continuar a subir nas faixas salariais, especialmente se não se mover para uma classificação de trabalho completamente diferente, como entrar em uma carreira de liderança. Então, quando eu estava lendo este artigo, algumas coisas realmente se destacaram para mim, e uma das coisas interessantes é como os recém-formados, a geração mais jovem, são percebidos, e especificamente eles estão falando neste artigo sobre os recém-formados da geração Z que estão lutando para se incorporar ou integrar ao mundo profissional. É aí que os empregadores estão se frustrando. Então, essa empresa, houve uma pesquisa feita por essa empresa, e isso é através do Intelligent.com. Eles estão basicamente dizendo, e vou ler alguns destaques, que os trabalhadores mais velhos estão recebendo melhores salários devido à sua maior experiência e habilidades comprovadas. Eles oferecem aos trabalhadores mais velhos melhores salários e benefícios, mas evitam contratar graduados da geração Z, o que achei interessante. 39% dos empregadores afirmaram que evitam contratar recém-formados para posições às quais são elegíveis, preferindo candidatos mais velhos. Esses empregadores estão dispostos a implementar uma variedade de táticas para evitar trabalhar com recém-formados, incluindo oferecer mais benefícios para atrair trabalhadores mais velhos, pagar salários mais altos e oferecer trabalho remoto e híbrido para contratar um empregador mais velho que está super qualificado para uma posição, em vez de contratar alguém mais jovem. Novamente, é aí que parece haver uma desconexão para mim. É que na minha experiência ao olhar para as pessoas que estão no mercado de trabalho, elas não estão necessariamente vendo isso como verdade. Eles sentem que não há muitas empresas dispostas a contratar pessoas mais velhas para posições de contribuição individual ou tradicionalmente de nível inicial. Mas os números sugerem exatamente o oposto, que as ações, novamente, que os empregadores estão dispostos a tomar para tentar contornar a contratação desses cargos de nível inicial. Ao aprofundarmos a leitura, vemos que 1 em cada 5 empregadores afirma que os graduados universitários estão completamente despreparados para entrevistas de emprego. E eu diria que isso provavelmente é bem verdadeiro. E eu não necessariamente acho que é uma questão geracional mais do que eu acho que é uma coisa de faculdade ou universidade, onde eles simplesmente não dão às pessoas a preparação adequada para ter sucesso ao entrar em uma carreira. Há pouco em termos de preparação para entrevistas e como escrever um currículo eficaz. Alguns dos currículos que eu vi de pessoas em nível inicial, e é realmente muito básico. E eu não acho que esses centros de serviços de carreira, por mais que tentem ajudar como o centro de serviços de emprego nas universidades que você possa frequentar, eu acho que eles têm boas intenções, mas acho que há uma desconexão. As pessoas que trabalham nesses centros geralmente não contratam ou nunca participaram de um processo de contratação corporativa. Em suma, eles nunca entrevistaram, analisaram currículos, etc. Portanto, não estão vendo isso pela ótica do empregador. E eles recebem uma experiência genérica básica. E muitos desses recém-formados que entram no mercado de trabalho e apresentam seus currículos, há uma sensação de que eles não estão preparados para isso.
Eles não estão prontos para se promoverem eficazmente em relação aos seus pares, em parte por falta de experiência adequada. Mas eu acho que também é porque eles não têm certeza de como se promoverem. Versus é quase como se esta fosse a primeira vez que eles realmente enfrentaram competição, porque, vamos encarar, o mercado de trabalho é competição. Você está competindo contra a pessoa sentada ao seu lado, em alguns casos. Você está competindo contra outras pessoas em sua classe, pelos mesmos empregos cobiçados. Isso é especialmente verdadeiro para funções realmente cobiçadas em grandes empregadores que podem recrutar sua universidade. Então eles estão dizendo que esses empregadores estão dizendo que eles aparecem sem ser capazes de se apresentar efetivamente. Eles têm dificuldade em manter contato visual durante as entrevistas. Na verdade, 55% afirmam isso. E eu provavelmente experimentei isso eu mesmo quando falo com pessoas que estão no início de suas carreiras e perto do nível de entrada, há um grau de dificuldade em como se apresentar. Os gerentes de contratação costumam conversar simultaneamente com profissionais experientes e com as gerações mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Então eles estão meio que vendo ambos os lados disso. E é mais difícil convencer um empregador de que você é o melhor para o trabalho quando você não consegue manter um bom contato visual, quando não consegue se apresentar de maneira clara e eficaz, esse tipo de coisa. A segunda coisa importante que eles estão dizendo é que a geração de nível inicial está pedindo uma compensação irracional com base no nível de habilidade que eles estão trazendo. E eu realmente acho que isso faz parte de uma expectativa, talvez seja uma expectativa geracional onde eles estão observando um certo nível de compensação sendo pago no mercado aberto e podem não estar totalmente cientes de como suas habilidades se comparam a isso. O mercado de trabalho também teve um papel nisso, assim, principalmente em 2021, quando houve uma disparada na compensação, porque havia disputas por talentos, faltava pessoal. Então eu acho que entrar no local de trabalho esperando uma compensação equivalente a alguém que talvez tenha trabalhado por 15 ou 20 anos, isso é potencialmente uma grande desconexão com os empregadores. E eles estão dizendo isso. O traje inadequado também é outra coisa. Agora, isso provavelmente vai depender mais do tipo de indústria. Então, se você entrar em um ambiente de tecnologia, talvez usar roupas menos formais seja provavelmente aceitável. Ao ir para uma entrevista, é importante estar vestido adequadamente. É meio que uma questão de inteligência emocional. É como saber como agir ou como se comportar nas situações certas, no momento certo. E então levar isso um passo adiante também, indicando que há o uso de linguagem inadequada. É quase como é muito casual. Há um tipo de você está um pouco demais, como eu tive pessoas que me disseram em entrevistas como ei cara e chefe e coisas assim. E eu admito que é um desestímulo. Você sabe, quando você ouve esse tipo de linguagem soa como desrespeitoso. E eu acho que é isso que está sendo mostrado nesses dados aqui. E em linha com a linguagem inadequada, você também tem empregadores que estão relatando que há muitos, até 20, parece que 22% das pessoas se recusam a ligar a câmera durante uma entrevista virtual, o que é um grande não. Se você está entrevistando para uma empresa e é uma entrevista virtual, é absolutamente uma expectativa ter sua câmera ligada, e se você se recusar a ligá-la, nesta entrevista virtual você pode realmente esperar que você estará certamente em desvantagem no que diz respeito à sua concorrência. Todos eles estão se apresentando de maneira profissional. E se você simplesmente não está nem fazendo nenhuma dessas coisas? Eu posso ver que isso é um caso agora, este último é realmente interessante para mim, e eu acho quase inacreditável, porque parece algo que você apenas lê nesses tipos de pesquisas, mas 20% dos empregadores indicaram ou relataram que o entrevistado trouxe um pai para a entrevista. E eu simplesmente não consigo imaginar um caso em que seria aceitável trazer seu pai para uma entrevista de emprego. E vou ser brutalmente honesto aqui. Se alguém trouxesse o pai para uma entrevista comigo, eu não te levaria adiante. Isso seria um grande não. Acho que essa é uma expectativa bastante razoável. Se você não consegue se apresentar e se promover sozinho, provavelmente precisa aprender algumas habilidades de vida essenciais, pois seus pais não estarão ao seu lado no trabalho. E eu até ouvi anedotas, e nunca vivenciei isso pessoalmente, mas ouvi dizer que os pais vêm e falam com os gerentes após uma avaliação de desempenho ou a pessoa não receber o aumento que acha que merecia. E obviamente isso é um grande problema em um ambiente de trabalho profissional. Você precisa ser capaz de se manter em um ambiente profissional
Então, resultados de pesquisa realmente interessantes. Provavelmente vivenciei alguns desses em meus dias de recrutamento, mas alguns deles eu não vivenciei. Nunca entrevistei alguém que se recusou a aparecer na câmera. Certamente nunca tive alguém que trouxe um pai para a entrevista antes, mas já vivenciei a questão da compensação, que é por isso que é importante saber qual é o seu valor e o que você vale e ser razoável sobre isso, porque podemos nos atribuir o que pensamos que valemos. Mas se o mercado simplesmente não demanda ou suporta isso, então você sabe que pode pedir a lua, não há nada de errado com isso, você poderia pedir, sabe, o dobro do valor de mercado ou a taxa de mercado pelos seus serviços, mas provavelmente não deveria esperar muitas ofertas de emprego vindo em seu caminho. Então, temos que ser razoáveis com nossa compensação, especialmente baseado na quantidade de experiência que temos e quão diretamente relacionadas nossas habilidades são para os empregos. Além disso, 2 em cada 3 empregadores dizem que os recém-formados não conseguem gerenciar sua carga de trabalho. Analisando os números, você tem cerca de 60%, 61% dizem que costumam se atrasar para o trabalho. Eles entregam tarefas atrasadas e não se vestem profissionalmente. Eles entregam trabalhos de baixa qualidade, chegam atrasados nas reuniões, usam linguagem inadequada, presumo que num ambiente de trabalho, e são difíceis de gerenciar e não se dão bem com seus colegas de trabalho. Então, há uma espécie de talvez alguma drama no escritório. Agora você pode ver que no azul escuro é muito verdadeiro e no azul é meio verdadeiro. Então, existem algumas tendências fortes aqui sobre o que os funcionários estão dizendo a respeito dos recém-formados quando eles entram no local de trabalho. Agora, eles também estão descobrindo que os recém-formados se sentem com direitos adquiridos. 63% dos empregadores dizem que eles têm um senso de direito adquirido, que se ofendem muito facilmente, que estão despreparados para o local de trabalho, falta de profissionalismo, não respondem bem ao feedback, têm um problema de ética de trabalho. Parece que isso está realmente se acumulando. Então, se você é da geração Z e está assistindo a isso não é... Eu estou apenas relatando os dados. Mas, claro que nem todo mundo é assim, sabe? Geracionalmente, nem todo mundo é assim. É uma generalização muito ampla. Mas esses são os dados que estão sendo compartilhados através da pesquisa. Mas há um problema de motivação. Há mais custos de treinamento, presumo, porque eles têm menos habilidade ou habilidades de comunicação deficientes para falta de habilidades técnicas. A habilidade técnica é algo que você aprenderá ao longo do caminho. Progride em sua carreira. Então essa pode ser, você sabe, talvez essa não seja tão justa. Apesar disso, é o que os empregadores afirmam. Acredito que esta seja a metodologia com 800 participantes dos Estados Unidos da América. Gerentes, diretores e executivos foram entrevistados em dezembro de 2023. E então isso vai ser para... Os empregos mencionados parecem ser de nível profissional e os entrevistados eram executivos, gerentes, diretores e proprietários de alto escalão e gerência intermediária. Então, à medida que pegamos esses resultados de dados de pesquisa e meio que extrapolamos isso para algo mais... pontos de dados interessantes, sabe? Existem outros artigos agora que também dizem que a geração Z odeia seus empregos corporativos, mas talvez não seja tão simples assim. Certamente, o horário de trabalho das 9 às 5 tem se tornado viral. E é bem conhecido que a geração Z está meio que forçando a barra para se afastar de um tradicional 9 a 5 que, sabe, eu acho que nós estivemos fora de equilíbrio como sociedade, especialmente nas gerações mais velhas, onde o equilíbrio entre trabalho e vida tem sido um problema real, especialmente nas gerações mais velhas, onde há esse tipo de... É como isso, as gerações mais velhas têm essa necessidade incessante de trabalhar demais, sabe? De realmente não ter um bom equilíbrio. E isso tem sido meio que reprimido. Quando comecei no mercado de trabalho, a maioria dos líderes seniores eram da geração Baby Boomer. E definitivamente havia um forte senso de ética no trabalho, quase ao ponto de não ser saudável. E eu me lembro de estar muito frustrado com alguns dos meus líderes, onde eu sentia que estávamos sendo mantidos a um padrão que simplesmente não era saudável e realista. Houve momentos em que, honestamente, não me senti seguro. Lembro-me de uma vez em que estava nevando onde eu morava. Tivemos uma tempestade de neve com 2 ou 3 pés de neve caindo. Por volta do meio-dia, a previsão era de neve às 5 da tarde. Estavam prevendo o fechamento das estradas.
Tipo, o departamento de transporte estava fechando todas as estradas. Eles estavam dizendo, não é seguro dirigir. Meu chefe estava tipo, é como se você estivesse no buraco da raposa e ele dissesse, segure a linha. E eu não pude sair até acho que era tipo 4h30. Eles nos deixaram sair meia hora mais cedo. Levei cerca de 3 horas e meia para chegar em casa. Eu avançava lentamente, com as mãos brancas de apertar o volante, pensando que não chegaria em casa. É uma questão geracional. Há uma desconexão, especialmente do ponto de vista do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Honestamente, acho que essa é uma perspectiva saudável para o ambiente de trabalho. Talvez eles possam ajudar a curar esse aspecto e nos levar a um equilíbrio mais sensato. O que esse equilíbrio é meio que permanece a ser visto, mas certamente tirar férias, não acumulá-las. As pessoas têm essa necessidade, e eu mesmo já fui culpado disso, sentindo a necessidade de acumular seu tempo de férias para que você tenha um banco dele. Você pode guardá-lo para um dia chuvoso. Mas isso só leva ao esgotamento. E eu acho que a ideia de encurtar a semana de trabalho, eu certamente sou a favor disso. Nos Estados Unidos da América, estamos atrás do resto do mundo em tempo remunerado de folga e desconexão do trabalho. Acredito que isso poderia nos beneficiar para alcançar um equilíbrio mais saudável ou uma abordagem mais alinhada com a geração Z. Simultaneamente, a geração Z relata estar mais estressada com suas finanças do que qualquer outra faixa etária. É uma justaposição muito interessante. Há uma desconexão entre a carga de trabalho desejada e o engajamento no local de trabalho, além de estresse com as economias pessoais. Então, é como se eles fossem mutuamente exclusivos, você não pode ter um sem o outro, tem que haver algum tipo de equilíbrio entre seu trabalho e sua vida, e o quanto você se envolve com este lado da sua vida, e há uma correlação direta e você sabe, se você não trabalhar duro, provavelmente não terá muito a mostrar por isso, e vice-versa. Então é muito interessante, há dois lados para essa moeda, mas